as nossas Bíblias, enquanto leremos como leitura devocional na primeira carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Leremos dos versos 1 em diante. Este texto nós escolhemos desde o dia 31 de dezembro, na noite de nossa vigília, e nós lançaremos como tema geral da nossa igreja durante este ano as bênçãos que o apóstolo Paulo nos escreve para que nós possamos enfrentar ou continuar a enfrentar as dificuldades com alegria, visando o tema desta mensagem da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso de 1 a 5. Após a leitura do texto, nós convidamos nosso irmão Gerson Lourenço Lopes para tomar um dos microfones aqui, e por intermédio dele nós estamos nos apresentando a Deus em oração. Como sempre dizemos, se alguém está ao seu lado e não tem Bíblia, você possa estender a sua Bíblia para que todos participem da leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra e que a igreja diga amém. Amém. Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, estamos gratos pelo que tu nos deste, ó Deus. Queremos pedir nesse instante, ó Deus, que tu estejas nos dando sabedoria, ó Deus, para que possamos aprender mais e mais a tua palavra, ó Deus. Queremos que aceites, ó Deus, esse culto nesta noite, todos os cantos que serão entoados a ti, ó Deus, a mensagem que será trazida pelo pastor, ó Deus, que tu possas estar usando para divulgar, ó Deus, o teu evangelho, divulgar a tua palavra, e que possamos estar tomando ela, ó Deus, como alimento espiritual para as nossas almas. Amém. E para aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus, que possam estar te conhecendo e se entregando, ó Deus, a teu Filho Jesus Cristo, aceitando a Ele como único, bastante e suficiente Salvador. Amém. Ser com cada um de nós, ó Deus, graças te damos por tudo, ó Deus. Ser com o pastor pregador, com a viagem dele amanhã, ó Deus, que tu estejas a protegê-lo e levá-lo até a sua casa. Abençoe-nos em tudo, ó Deus, tudo isso nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Voltemos, irmãos, a entoar mais um dos nossos hinos desta feita, 535 do nosso salmo de hino. Após o canto e a nossa palavra introdutória, nós daremos a oportunidade ao nosso irmão Carlos Martins
e ao grupo de louvor da nossa igreja. 535. Nós estamos durante todos esses dias, como havíamos anunciado já meses atrás, nós estaremos estudando tanto nas meditações da nossa 8ª Assembleia Geral da Associação das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, como também no dia de hoje, para surpresa, hoje à tarde e hoje à noite, estudando à luz da Palavra de Deus, é o nosso irmão pastor João Arantes Costa, as marcas da verdadeira Igreja de Cristo Jesus. E continuaremos nesta noite com este tema tão natural e tão propício para os nossos dias. E por isso nós vamos cantar 535. Na igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é fonte em seu amor. Convidando ao irmão Roberto para com a alma que cantemos este hino já anunciado. Irmãos, com muita alegria nós, como sempre, estendemos a nossa palavra de boas-vindas a todos quantos estão conosco nesta noite. Os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, naturalmente a irmãos de outras igrejas e aos nossos amigos. A nossa palavra alegre, de boas-vindas, e também a nossa palavra de alegria em estar convosco nesta noite. Desde o primeiro dia deste mês, deste ano, nós havíamos nos ausentado. Nós dizemos, a minha pessoa, a pessoa da nossa família, que estamos ausentes, como planejamos na orientação do nosso Deus.
planejando também os trabalhos que foram naturalmente desenvolvidos na nossa ausência aqui. E todas as vezes que nós estávamos em São Paulo, bem recebidos, dos nossos amados irmãos que fizeram parte, algum tempo atrás, da nossa igreja aqui, não tivemos condições de visitá-los todos, mas alguns. A recepção que nos tem dado naqueles dias, cada um gostaria que nós estivéssemos na sua casa para o almoço, para o jantar e etc. E em primeiro lugar, a recepção, como sempre, dos nossos irmãos Luiz, nossa irmã Cristina e família. Eles não ausentes hoje porque estão participando em visita a pessoas da sua família lá no Recife. Mas mais tarde, eu creio que estão voltando. Mas enquanto nós estávamos lá, eu disse que antes de viajar, estávamos ausentes no corpo, mas presentes no espírito. Então, que nós agradecemos a Deus, agradecemos aos servos da nossa igreja, à liderança, a todos quantos direto e indiretamente desenvolveram o trabalho de Deus, e para a glória do nosso Deus, a nossa palavra de gratidão. Eu registro também a palavra de gratidão ao nosso irmão pastor Sinaldo, que nos deu, na nossa ausência, assistência também, inclusive no enlace matrimonial da nossa irmã Carla e Mano. Eu não sei até se eles estão presentes nesta noite. A nossa palavra realmente de gratidão e alegria a todos quantos estão conosco nesta noite. Inclusive a nossa congregação de Vila Santana. A nossa palavra de gratidão à genitora do nosso irmão Roger, a professora que está presente, e a todos os irmãos. Mas permita-me uma referência especial, com a todos, que nesta noite nós temos a presença do Petson. Ele está lá atrás, eu não sei, ele... E a sua mãe. E a namorada também estão sendo informados. A vida de Petson, Deus fez vários milagres consecutivos. E nós queremos dizer na nossa alegria em tê-lo conosco nesta noite, milagres de Deus, sobretudo está presente aqui. Que Deus continue abençoando, sobretudo, aquele que lhe deu a vida 2 vezes. Quando nós visitamos nosso irmão lá, a sua mãe chegou a dizer que o médico chegou a dizer: quantos anos você tem? Tantos anos. Não, você nasceu hoje. Que seja para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. A todos, portanto, a nossa palavra de gratidão. Eu quero transmitir aqui rapidamente as palavras de saudação cristã dos irmãos. Nós vamos em São Martins, família, o nosso irmão Augusto e família, o André Ferreira, família, GTN, família, que com muita alegria vive, mesmo lá em São Paulo, com a alegria e a saudade de Cristo Jesus da nossa igreja aqui. A todos, portanto, a nossa palavra de gratidão. Nós vamos, Cláudio Martins.
João, do estudo hoje sobre o poder da oração. Nós agradecemos por ter esse milagre aqui presente nessa noite, que foi o nosso irmão Péssimo. E nós até falamos para ele, quando ele viesse aqui, nós íamos cantar Deus da Aliança, Deus da Promessa. Ele não sabia que eu estaria aqui hoje. E para cantar sem ensaiar, ficou ruim, mas na próxima, se Deus permitir, nós estaremos agradecidos, porque ele falou muito no meu coração durante a recuperação do Péssimo. Vamos cantar cura, amigo. Senhor, tu tens me dado mil motivos para cantar. Usas minha voz por onde quer que eu andar. E através de mim, quantos vieram para ti? Vidas que outras vidas vão trazer. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é que há algo dentro em mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó bem Senhor, fazer. Senhor, tu tens me dado mil motivos para cantar. Usas minha voz por onde quer que eu andar. E através de mim, quantos vieram para ti? Vidas que outras vidas vão trazer. Porém, o que me faz ajoelhar em oração, além de te louvar por tua graça e tua unção, é que há algo dentro em mim que não gosto de ter. Preciso de um milagre, ó bem Senhor, fazer. Deus perdoe a tradução, irmãos. Sai. Vamos cantar alegremente, terra e céu, proclamam o teu louvor. Vamos colocar de pé.
após a nossa palavra de anúncio dos trabalhos da nossa igreja para esta semana, nós daremos a oportunidade ao grupo de louvor da nossa congregação de Vida Santana e após o grupo de Vida Santana ao coral da nossa igreja. Queremos dizer, irmãos, dos trabalhos da nossa igreja amanhã, através da nossa união de mocidade, 7h30 da noite. Como sempre, os irmãos estão em trabalho de visitação. No mesmo horário, teremos um culto de oração pela nossa união auxiliadora feminina. E eu gostaria que amanhã, dadas as palavras de oração que nós ouvimos durante esse dia e no dia de hoje, no dia à tarde, aquele salão ali não pudesse caber tantas irmãs que estejam orando amanhã, e irmãos também. Se no meu povo
Eu posso dizer, porque ele já disse, 82 anos, tem sido um apreciado expositor da palavra de Deus, mestre em Cristo Jesus, uma longa experiência não somente de ministério, mas na direção da união de igrejas, quando era pastor da igreja Fluminense, primeira igreja organizada no Brasil, e hoje como pastor da igreja cristã evangélica de São José dos Campos, São Paulo. Ele vai dar outros detalhes, naturalmente. E eu disse a ele que nós vamos passar a palavra ao ajudante, e ele não fique preocupado com o horário, porque nós só vamos sair daqui quando deixar de pregar, né? Eu lembro o pastor Feliciano Amaral, um dia cantando lá em Jaboatão, havia cantado já seus 14 ou 15 números, e disse: meus irmãos, eu só costumo deixar de cantar quando os irmãos estão saindo, só que ninguém saindo. Para a glória do nosso Deus. Realmente, é uma alegria muito grande pelo pastor João Arantes Costa, tanto ouvindo nas oportunidades da nossa Assembleia, como também no dia de hoje. Eu disse pela manhã que se a gente tivesse falado com ele antes, a gente ia conseguir suspender a passagem dele, ele vai viajar hoje pela manhã, e ficaria aqui, quem sabe, quando ele disse que é esposa. Mas sabe o que aconteceu? É que ele tem um cunhado em Caruaru que é pastor. E nós já dissemos a ele: no dia que ele quiser, que vier com a sua esposa, visitará o cunhado e vai nos dar o privilégio de ficar alguns dias que ele quiser, o casal aplicativo. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, oração dos irmãos de gratidão
pelo que me remeteu o pastor João Arantes Costa, como o preletor, nos trazendo as mensagens, as marcas, ou verdadeiras marcas da Igreja de Cristo Jesus. Nós vamos encontrar 536 no São Roberto, e logo após o canto, o pastor estará com a oportunidade para administrar a santa palavra de Deus nesta noite. Dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de, antes de deixar este mundo para ir com o Senhor, voltar ao Nordeste brasileiro e conhecer uma igreja tão interessante como esta igreja. Dificilmente lá no sul do país nós temos igrejas assim. Estou falando com sinceridade, nem a minha é assim. Tem muita gente, mas tem algumas coisas que nós não conseguimos entender no comportamento dos crentes. Quero dizer a vocês que a música dessa igreja é muito boa, vocês cantam muito bem. Eu não sei quem orienta,
Vocês cantam bem os hinos, cantam bem os cânticos, e isto é muito importante para o Senhor, e eu me alegro com isto, principalmente porque vocês cantam muito bem os hinos. Eu trabalhei 12 anos da reforma desse cenário, então eu fico feliz da vida por encontrar um grupo que ainda ama salmos e hinos e canta os hinos de salmos e hinos. Esses hinos estão no fundo do baú de muitas igrejas evangélicas do mundo, principalmente em muitas igrejas congregacionais aqui do Brasil, porque salmos e hinos da igreja congregacional. Foi Dona Sarah Calley, esposa de Calley, que colecionou esses hinos e deixou o primeiro hinário. Os congregacionais deviam amar mais salmos e hinos, cantar mais salmos e hinos, tirar os hinos do seu baú, né? Não existem hinos velhos, as mensagens são excelentes. Então, eu dou graças a Deus por ter chegado aqui em Cupira, conhecer esta igreja, conhecer esta cidade. Volto amanhã para São José dos Campos, tem lá as minhas obrigações, tem a família, tem a igreja, tem o seminário, que nós precisamos colocar em funcionamento, agora no mês de fevereiro. Preciso voltar amanhã. Realmente, se eu pudesse, eu ficaria um pouquinho por aqui, mandava buscar a minha esposa, que ela tem uma irmã aqui em Caruaru, ela vai ficar muito aborrecida, porque eu não sabia que Cupira era pertinho de Caruaru, senão eu teria forçado a vinda dela. Eu deixava lá em Caruaru, fazia os meus trabalhos aqui em Campina Grande e aqui, depois voltava para lá. Mas dou graças a Deus por isso. Eu quero dizer aos amados irmãos e amigos que eu vou pregar um sermão em cima de um texto, e talvez o texto mais conhecido da Bíblia. E o tema que eu estou dando para minha mensagem está aí na transparência, né? A oração do homem que viveu perigosamente. Viveu perigosamente e ele fez uma oração. Este homem que viveu perigosamente foi Davi. Nós conhecemos a história do rei Davi. Sabemos que antes dele ser rei, ele pastoreava o rebanho do seu pai e ele enfrentava perigos tremendos no seu trabalho pastoral. Ele diz que ele enfrentou leões, ele enfrentou panteras na Mesopotâmia, e ele não tinha medo. Ele viveu a sua vida pastoral, ou pastoril, né, antes de ser rei, perigosamente. Ele tinha que tirar as suas ovelhas das garras dos leões e das panteras. E depois que ele iniciou o seu trabalho de reinado, antes de ocupar definitivamente o trono, ele foi perseguido por Saul, perseguido terrivelmente. A sua vida era uma vida incerta. Quantas vezes ele não foi cercado pelo rei Saul, que queria matá-lo por inveja. Então ele viveu perigosamente até ser rei e tomar posse do trono de Israel. Viveu perigosamente, não tinha sossego. Quando a gente lê alguns salmos, nós encontramos Davi dizendo: eu olho à minha direita e vejo, não há quem me socorra. Salmo 142. De todos os lados eu estou um aperto. Ele se escondeu na caverna para livrar-se da fúria de Saul.
E ele ficou lá perigosamente, ele não foi descoberto. Depois que ele ocupou o reinado, ocupou o trono, ele continuou vivendo perigosamente. Os irmãos sabem que o seu próprio filho Absalão quis matá-lo, quis roubar-lhe o trono. Ele foi ameaçado muitas vezes. Então ele viveu toda a vida perigosamente. Perigosamente. Aí ele fez uma oração. É interessante que todos nós que conhecemos muito bem a Bíblia, sabemos que o salmo mais conhecido de Davi é o Salmo 23. Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui é capaz de falar o Salmo 23 de cor. Mas às vezes a gente pensa que o Salmo 23 foi apenas uma poesia de Davi, um momento em que ele estava inspirado como poeta para escrever o Salmo. Não, o Salmo 23 é uma oração. Se vocês nunca ouviram falar, vocês podem botar isso na cabeça e investigar. O Salmo 23 é uma oração de Davi. E nós devemos, naturalmente, olhar o Salmo 23 como esta oração e aprendermos a orar com Davi. A igreja tem que aprender a orar com Davi. Uma oração. Às vezes a gente tem a impressão que o Salmo de Davi, o Salmo 23, é um dos primeiros salmos que Davi escreveu. Mas não é não. Não é não. Os salmos não estão colocados em ordem cronológica na Bíblia. Estão colocados na Bíblia não em ordem cronológica. Alguns escritores estudiosos dizem que o Salmo de Davi, Salmo 23, é um dos últimos salmos que Davi escreveu. Depois de tanta experiência como pastor de ovelhas nos campos do Oriente, experiência como alguém que já tinha sido escolhido por Deus para ocupar o trono de Israel, mas antes de tomar posse do trono, perseguido por Saul, experiência como rei, governando a nação, tendo apertos de todos os lados. Não era apenas o seu filho que o perseguia, Absalão que o perseguia, mas ele teve uma série de problemas na família, todos nós sabemos disso. Satanás cirandou com Davi, e a gente sabe que Davi caiu em pecado, teve um pedaço terrível de sua vida, e quando ele estava terminando esse pedaço da vida dele, ele escreve o Salmo 51, eis que iniquidade fui formado, e em pecados me concedeu minha mãe. E ele vai orando, mostrando a luta dele, mostrando que ele vivia perigosamente. E quando chega lá no meio do Salmo, ele diz assim, do Salmo 51, ele diz assim: crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Esse é o autor do Salmo 23, perseguido pelos filisteus, desafiado por Golias, e ele viveu perigosamente. Golias o chamou de cão. Que é esse cão que quer me enfrentar? Vejam os irmãos como Davi viveu. Davi não teve uma vida fácil. Às vezes nós pensamos,
olhamos os salmos de Davi, coisas maravilhosas, né? O Salmo 23, por exemplo, e achamos que ele tinha uma vida fácil. Não teve, não. Aí ele escreve o Salmo 23. Ele ora o Salmo 23. Eu sei que muita gente gosta do Salmo 23 como poesia. E não tem nada demais, não. E você apreciar o Salmo 23 como poesia. Eu sei que muita gente já escreveu hinos a respeito do Salmo 23. Eu sei que muita gente já pregou sobre o Salmo 23. Mas eu quero enfatizar nesta noite que o Salmo 23 é a oração de um homem que viveu a vida toda dele perigosamente. Nós vivemos perigosamente. E há algumas coisas interessantes que nós podemos olhar nesse Salmo 23, deste homem que viveu perigosamente. Há pelo menos 4 ênfases que eu quero dar. A primeira declaração deste homem que viveu perigosamente, no Salmo 23, é que ele diz quem Deus é. Ele diz quem Deus é. Ele começa o Salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele vivia perigosamente, ele vivia ameaçado de morte, ele vivia perseguido por tanta gente que tinha inveja dele, filho que queria tomar-lhe o trono, mas ele orou dizendo que ele sabia quem Deus era. Ele é o meu pastor. E foi por isso que ele pôde enfrentar os perigos da jornada dele. E, meus amados irmãos, esta declaração de Davi deve ser um incentivo para todos nós que vivemos perigosamente. Quem vive nesse mundo ímpio, vive perigosamente. Há um cântico que diz assim: a orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, porque este mundo agitado, o nosso mundo é agitado. Eu sei que os irmãos estão vivendo perigosamente. Está tudo bem em casa, mas vive perigosamente. Este mundo não oferece nenhuma segurança para nós, como não ofereceu nenhuma segurança para Davi. E por isso ele começa a sua oração dizendo quem Deus é. Ele é o meu pastor. Eu quero que vocês voltem a estudar o Salmo 23, voltem a gostar muito do Salmo 23, mas com esta visão de que é a oração de Davi. E o Salmo 23 está aí para que nós possamos usá-lo para o nosso conforto, para ajudar nós a vencermos as dificuldades. Davi diz quem Deus é. Mas em segundo lugar, olhando bem o Salmo, Davi, ele diz o que Deus faz. Preste bem atenção, olhe para o Salmo. Eu estou com o Salmo aberto aqui. Olhe para o Salmo, abra sua Bíblia e olhe para o Salmo. O Senhor é meu pastor. Ele diz quem Deus é. E nada me faltará. Agora ele vai dizer o que Deus faz. Primeiro, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que coisa bonita. Vivendo perigosamente, ele diz, o meu Deus me faz repousar em pastos verdejantes. Em segundo lugar, ele diz, esse meu Deus
me leva para junto das águas de descanso. Os irmãos já notaram isso? Os irmãos já exploraram este ato de Deus, este trabalho de Deus? Ele nos leva para junto das águas de descanso. Perseguido por Saul, perseguido pelo seu filho, perseguido pelos filisteus, perseguido pelos inimigos do reino, Davi tinha momento de descanso. Deus o levava para junto das águas de descanso. Às vezes, meus amados irmãos, nós estamos vivendo perigosamente e precisamos de descanso. Vivemos perigosamente com tantas coisas que existem no mundo, com tantas incompreensões, com problemas que nos afligem, com inimigos que entram na nossa frente, e a gente precisa de um descanso. Eu sinto que Deus me trouxe para o Nordeste neste final de semana, e que Campina Grande e Cupira são lugares de descanso da minha alma. Tem uma igreja grande, cheia de problemas. Quando eu estava para sair, eu viajava quinta-feira de manhã, de madrugada, né? Eu recebo meu pastor auxiliar. Ele devia pelo menos ter deixado eu voltar daqui. Me entrega uma carta, demitindo, pedindo demissão. Não quero mais ser pastor de vocês. Perigosamente. Mas o Senhor disse: não, vai para o Nordeste. Lá são as suas águas de descanso. Davi diz o que Deus faz. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. E em terceiro lugar, diz Davi, ele refrigera a minha alma. Sabe o que é refrigerar a alma? Sabe o que é refrigerar a alma? Refrescar a alma. Às vezes a nossa alma está pegando fogo. A gente está vivendo perigosamente. Precisamos de um refrigério. Os irmãos conhecem, acho que já conhecem a história daquele homem que estava muito perturbado e ele procurou um profissional, um médico, e disse: olha, eu estou com uma tristeza tremenda no meu coração, eu não sei o que eu faço, estou em angústia. Aí o médico disse: olha, tem um circo por aí, vai lá que tem um palhaço formidável. E disse: não posso, porque o palhaço sou eu. Verdade. Eu conheci pessoalmente o Bozo. Os mais novos não se lembram do Bozo. Vocês não são do tempo. Quem conheceu o Bozo aqui? Ninguém conheceu o Bozo? Oh, nossa vida. Eu sei que vocês conheceram o Bozo. O Bozo se converteu. Conheci pessoalmente. Ele pregava muito na minha igreja, né? Era o palhaço famoso da Rede Globo, né? Da Rede Globo. Ele se converteu, aceitou Jesus. E ele conta a história dele. Ele era um homem triste, magoado, bebia, fumava, tomava drogas. Mas o dia que ele encontrou Jesus, ele mudou de vida. Guia-me. Ou melhor, refrigera minha alma, alivia minha alma. Alivia minha alma. Em quarto lugar, Davi diz que Deus era o seu guia. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Davi não tinha para onde correr. Se ele corria para as campinas de Belém, lá ele tinha problemas. Se ele ia para as montanhas, ele tinha problema. Ele era perseguido de todo lado. Mas ele diz: o Senhor é meu guia. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você está precisando disso? Talvez você veja hoje à noite aqui dizendo: eu preciso mudar um pouco de vida, mas eu não sei como ir, eu estou vivendo, a minha vida é uma desgraça, né? Minha vida é isso, aquilo, né? Descubra como Davi quem Deus é. Ele é o seu pastor. E depois, descubra o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Ele é capaz de me fazer repousar em pastos verdejantes. Ele é capaz de me levar às águas tranquilas de descanso. Ele é capaz de refrigerar a minha alma. Ele é capaz de guiar-me pelas veredas da justiça. E, em quinto lugar, a gente pula aí o versículo 4 e vai para o versículo 5. Diz que Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele prepara-me mesa na presença dos meus adversários. Que Deus, que descoberta tremenda que Davi fez. O Senhor é o meu pastor. Ele descobriu, ele disse: Ele é o meu pastor. E Ele é capaz de fazer tudo isso para mim. E ainda, lá no fim, Ele prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E se nós examinarmos bem a vida de Davi, nós vamos perceber que Deus preparou uma mesa para Davi na presença dos seus inimigos. Você está vivendo perigosamente? Você gostaria de sentar a uma mesa preparada pelo Senhor na presença dos seus inimigos? Daqueles que não gostam de você? Existe alguém que não gosta de você? Tem que existir. Eu sei que tem gente que não gosta de mim. Mas o Senhor é capaz de fazer isso. Eu quero que você volte para a sua casa hoje, consciente de que Deus é capaz de preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Em sexto lugar, ainda, Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora vem uma coisa extraordinária que Deus é capaz de fazer. Ele: unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Sabe o que é unção? Unção é bênção. É bênção. E ele disse: o Senhor que eu descobri, que é meu pastor, além de Ele fazer tantas coisas por mim, ainda, finalmente, Ele unge a minha cabeça com óleo. Quer dizer, Ele me reveste do Espírito Santo. Ele me reveste do Espírito Santo. E quando a gente é revestido do Espírito Santo, meus amados irmãos, a vida fica mais fácil para nós. Vivemos perigosamente na nossa vida social, vivemos perigosamente na nossa vida familiar, vivemos perigosamente até mesmo na nossa vida espiritual. Nós vivemos neste mundo perigosamente, como Davi viveu. Mas Ele é o meu pastor. Quando você abrir a Bíblia no Salmo 23, você pense assim: vou ler a oração de um homem que viveu perigosamente. E assim como Deus, o bom pastor,
fez tantas coisas por ele. Foi até capaz de ungir a sua cabeça com óleo. Ele vai fazer isso para mim. O Salmo 23 vai ter outra força na sua vida. Você vai dizer isso com convicção. Essa foi a oração de Davi e vai ser a minha oração. Em terceiro lugar, Davi vai dizer onde Deus está. Onde é que Deus está? Versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha que coisa terrível, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele não temeria mal nenhum? Ele disse, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi vai dizer onde Deus está nessa sua oração. Ainda que eu chegue no vale da sombra da morte, Deus está comigo. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Tenha convicção disso. Deus não abandona você, o bom pastor não abandona você. Ainda que você viva perigosamente, ainda que você tenha uma série de problemas. Pedro diz uma coisa interessante. Diz que Jesus Cristo desceu às partes mais baixas da terra, e desceu mesmo, desceu até nós, desceu ao mundo, para nos dar tudo aquilo que Davi diz que Deus deu para ele. Pastor, eu costumo dizer, depois de 56 anos de ministério pastoral, e digo isso com muita convicção, se eu tenho uma ovelha que está em dificuldade, eu vou procurá-la. Eu já cheguei a dizer numa reunião pública na igreja, eu desço aos infernos para tirar as minhas ovelhas das garras de Satanás. E já fiz isso. Eu desço as partes mais baixas da terra para arrancar, como Davi fez, as suas ovelhas das garras do diabo. E não abandono. Eu não abandono. Às vezes, na reunião de oficiais, quando surge um problema assim, muita gente diz, olha, alguns presbíteros dizem, não adianta mais. Não vamos lutar. Nós vamos lutar. Davi vai dizer onde Deus está. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, Deus está comigo. Está aqui, na Bíblia. Ele disse, Deus está comigo. Ponha isso na sua cabeça. Leve isso para casa. Assinale isso na Bíblia, no Salmo 23, para você ter segurança de que Deus é o seu pastor. Jesus contou a parábola da ovelha perdida, e o bom pastor deixou as 99 ovelhas no curral e saiu à procura da que se desviara. O bom pastor podia dizer, eu tenho 99, só uma que foi embora, que se dane. E diz o texto que quando o bom pastor encontra a ovelha, não bate nela, não briga com ela, nada, ele a toma, coloca nos seus ombros e leva de volta ao aprisco. Isso todos nós temos que fazer. O Senhor está comigo. Se você um dia, meu prezado irmão, sentir que
que você está no vale da sombra da morte, saiba de uma coisa, tenha certeza de uma coisa: o bom pastor está com você. Ou talvez você está aqui hoje, não contou para ninguém, não contou nem para sua esposa, mas você está com uma dificuldade grande, uma tristeza profunda no coração. Eu estou no vale da sombra da morte. Estou sozinho. Eu conheci uma pessoa que ele, no final da vida dele, fez algumas coisas erradas, ele era crente. E quando ele estava no hospital do Recife, na agonia da morte, ele disse para um colega: fulano de tal, eu procuro Deus e não encontro. Fazia assim com a mão. Eu procuro Deus e não encontro. Aí esse colega disse: mas Deus está com você. Reconciliou-se antes da sua morte. Davi, na hora, dizendo quem Deus é, o meu pastor. Davi ora na sua vida perigosa, dizendo o que Deus seria capaz de fazer por ele. Repousar em pastos verdejantes, levá-lo às águas de descanso, refrigerar a sua alma, guiá-lo pelas veredas da justiça, preparar-lhe uma mesa da presença dos adversários, ungir a sua cabeça com óleo. Depois Davi diz: onde Deus está? Onde Deus está? Procura Deus. O salmista diz que se ele tomasse as asas da águia e voasse acima das nuvens, Deus estaria ali. Se ele fizesse no Sheol a sua casa, Deus estaria ali com ele. Saibam disso. E finalmente, Davi diz o que Deus faz, o que Deus oferece. Depois de tanta coisa, ele diz o que Deus oferece. Ele diz que Deus oferece duas coisas. Está no último versículo. Primeiro, Deus lhe oferece a sua bondade. Bondade. Deus é bom. O Salmo 100, no finalzinho do Salmo, diz assim: porque Deus é bom. Deus é bom. O homem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Demonstrando que ele também era o próprio Deus. Deus é bom, gente. Ele oferece isso para você nesta noite. Você está precisando da bondade de Deus para dormir melhor esta noite. Busque-o. Mas ele oferece uma outra coisa. Ele oferece misericórdia. Bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus maravilhoso! Como é que Davi foi capaz de captar todas essas coisas e colocar todas essas coisas dentro de um salmo de 6 versículos? Que coisa rica é o Salmo 23. Ele é muito mais rico do que a gente tem experimentado. Às vezes nós experimentamos o Salmo 23 só como poesia bonita, coisa linda o Salmo 23. Mas é muito mais do que isso. Ele oferece algo extraordinário para nós. Eu sugiro que você explore o Salmo 23.
explore para você mesmo, explore para sua família, para a sua igreja. E se você está passando por uma estrada perigosa, perigosa na sua vida social, perigosa na sua vida espiritual, perigosa em todos os setores, faça do Salmo 23 um salmo da sua vida, como foi o salmo da vida de Davi. Olhe o Salmo 23, não simplesmente como uma poesia, mas como uma oração de um homem que, vivendo perigosamente, ele derramou a sua alma na presença do Senhor. Ame o Salmo 23, aproveite bem o Salmo 23, e não vá embora sem apropriar-se das duas coisas que Deus lhe oferece como bom pastor: bondade e misericórdia. Está precisando de experimentar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Aproxime-se dele e escolha Jesus, o bom pastor, para a sua vida. Abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Não conheço quase que ninguém desse auditório, mas eu sei que vocês precisam de Jesus como eu preciso. Eu sei que a sua vida está num caminho perigoso, a minha também, porque este mundo não oferece nenhum descanso para nós. Mas eu sei que Deus tem algo precioso para você. Ele quer lhe dar a sua bondade e a sua misericórdia, o seu amor. Abra o seu coração e receba a bondade de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida, como fez Davi. Querido Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão nesse templo. Não conheço a vida de ninguém, Senhor, mas eu sei que Satanás é terrível. Ele nos desafia, ele tira a nossa tranquilidade, ele nos leva para lugares perigosos. Mas nós damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é nosso Deus. E ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão aqui. E que ninguém concilie o seu sono esta noite, sem abrir o seu coração para Jesus. Amém. Irmão, nós entraremos 395 para colocarmos um parágrafo no gravadeiro nesta noite. É uma noite festiva, uma noite agradável diante do nosso Deus. Mas ela não termina hoje. Ela continua. E nós vamos cantar 395, mas eu estava me lembrando de uma oportunidade, quando há muitos anos atrás eu ouvi o meu pastor. Eu vou usar as palavras que nos lembrou. Eu não gostaria de sair daqui, cantar o hino e fazer a última oração da noite, e talvez alguém pudesse dizer, mas o pastor não me deu a oportunidade para dizer.
que eu aceito a misericórdia de Deus e a sua bondade expressa na pessoa do nosso único, bastante e suficiente Salvador. Ele faz todo mundo rir, uma vida feliz. Ele olha para o psicólogo e diz assim: aquele palhaço sou eu. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele ouviu a minha voz, o meu clamor. É unicamente Deus por meio do Senhor Jesus. Lembrei também do pastor citar o Bozo. Vivia no fumo, na droga, em tudo quanto era fazendo graceiro para os outros e intimamente era infeliz. Só deixou de ser feliz quando aceitou Jesus como Salvador. Eu perguntaria nesta noite: quem quer diante de Deus? Espero que a igreja esteja falando. Quem quer? É querer fazer o que o Bozo fez. Quem queria ser o Bozo nesta noite? O Bozo, quem sabe, que todos os dias escuta a mensagem do Evangelho, vem à igreja, criança, jovem, adolescente, menos jovens, que quer dizer assim: pastor, eu gostaria de dizer que de agora em diante, eu quero colocar a minha vida para ser dirigida pelo Senhor Jesus como meu único, bastante e suficiente Salvador. Eu não costumo fazer, muitas vezes, apelo. Alguém que já disse que apelo é alguém como balança uma árvore. Quando nós balançamos uma árvore, aquela que está madura cai logo. Aquela que não está fica balançando e caem as frutas verdes. Não é isso que o Senhor Jesus quer. Mas se nessa noite você, homem, mulher, criança, adolescente, quer dizer publicamente que você, de agora em diante, pertence ao Senhor Jesus, participa da sua bondade e da sua misericórdia, é aceitar o Jesus como Salvador e Senhor. Alguma pessoa? Os irmãos curvam a sua cabeça e fica orando ao nosso Deus. Alguma pessoa? Levante uma das mãos. Eu não vou insistir. Alguma pessoa? Jesus disse certa vez: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Alguma pessoa quer levantar a mão dizendo: de hora em diante eu sou crente em Cristo Jesus? Alguém? Nós não vamos insistir. Mas se você resolve aceitar Jesus como Salvador, pode procurar-nos e dizer: pastor, eu quero dizer que eu sou crente em Cristo Jesus. A oportunidade foi dada. Doravante, a responsabilidade é sua diante de Deus. Cantemos 395 do nosso Salmos em nosso Roberto. Após o canto, nós ficaremos em pé e nós estaremos realizando a última oração da noite, a bênção dos apóstolos, e os irmãos estarão sentados fazendo a última oração da noite. É um prazer meu e do pastor João Arantes ficar à porta lá no templo, apertar a mão e dar um abraço a cada irmão e a cada amigo nesta noite. A nossa palavra de gratidão, primeiramente, ao nosso Deus. Em segundo lugar, o pastor João Arantes Costa, deixando as suas atividades, o seu ministério, a sua igreja, e nos deu o privilégio nesses dias, tanto
desenrolar dos trabalhos da nossa 8ª Assembleia em Campina Grande, como também no dia de hoje. Espero em Deus que Ele não vai demorar muito tempo a voltar aqui. Que Deus continue abençoando. Amanhã nós estaremos nos levando até João Pessoa, onde tomará o voo, e nós estaremos acompanhando com a nossa intercessão por meio das nossas orações, fazendo a sua boa viagem, encontrando também os seus familiares, esposa e igreja abençoados por Deus. Fiquemos em pé e cantemos o hino já anunciado, 395. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome, como permita-me dizer, dizia minha mãe, não pode ir pendurado na roupa pelo lado de fora. O nome de Jesus precisa estar dentro do nosso coração e da nossa vida. Irmão Roberto, se o pastor quer dar uma palavra ainda. A palavra minha é gratidão. Muito obrigado. Tão bom conhecer vocês. Quero assim uma convivência com vocês. Mas nos toca. Muito obrigado, pastor. É um privilégio nosso. Muito obrigado. Após o canto, nós estaremos orando com o pastor e a bênção apostólica. Os irmãos aguardem, porque nós haveremos de caminhar devagarinho e estar lá à porta do templo. O nosso muito obrigado. Jesus o Salvador.
Oração com o pastor. A bênção dos apóstolos do Tríplice Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui nesta casa de oração, apresentando os nossos louvores, apresentando, Senhor Deus, o nosso culto que nós devemos ao Senhor. Eu suplico mais uma vez que tu abençoes ricamente todas as pessoas que participaram desse culto e voltem para casa na alegria do Senhor. Confiem, Senhor Deus, plenamente nos cuidados que o Senhor tem para com todos. E se alguém precisa ter uma experiência real com Jesus, abrindo o seu coração para a bondade e misericórdia do Senhor, que isso aconteça hoje, antes de conciliar o seu sonho. Muito obrigado pelo pastor, pela sua esposa, pela recepção que eu tive na sua casa, pelo carinho que eles tiveram para comigo, preparando boa refeição, preparando. Muito obrigado por eles, Senhor. Muito obrigado pela família toda. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco neste dia e até quando Jesus Cristo voltar para nos carregar.